A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José como defensor e protetor dos moribundos. Entre as muitas graças que Deus concedeu a José, uma das mais singulares foi a que se refere aos desafortunados moribundos e agonizantes. O santo demonstrava uma grande compaixão por esses infelizes e deles não se afastava por saber dos grandes perigos a que estavam sujeitos nos últimos instantes de suas vidas. Quando o demônio tudo faz para ganhá-los e conduzi-los ao sofrimento eterno. O anjo avisou a José em seu sono sobre esses perigos todos que ameaçavam os agonizantes e sobre a necessidade que eles apresentavam em ser auxiliados e amparados nesses seus últimos conflitos da vida. À medida que José conjeturava sobre esse aviso, Deus introduzia em seu coração um grande compadecimento e uma imensa caridade para com as pessoas neste estado. Havendo Deus destinado o santo como defensor e protetor dos agonizantes, desejou que ele exercesse tais funções, inclusive durante a sua vida terrena, com o máximo de amor e caridade para com eles, tão infelizes, fazendo com que José entendesse muito bem as necessidades das pessoas em seus últimos instantes de vida, dos quais, entretanto, dependeria uma eternidade de felicidades infinitas ou de eternas misérias e amarguras. Esses motivos o levaram a ter imenso desejo em ajudar os moribundos, e ele se utilizava de tudo o que conhecia no atendimento dessas pessoas em agonia. Permanecia durante horas ajoelhado junto a elas, suplicando para que Deus lhe concedesse passagem amena e feliz dessa vida para a outra, e para que elas repousassem então serenamente no seio de Abraão. O santo não sossegava ou descansava ao saber que alguém se encontrava em tal estado, e se aplicava em suas súplicas para que Deus atendesse às suas necessidades naqueles difíceis momentos. Estando por acaso presente, não se afastava, até que aquelas pessoas chegassem ao fim de sua vida, animando-as sempre para que confiassem na misericórdia divina e resistissem às tentações do demônio. E os que iam morrer se sentiam extraordinariamente confortados e consolados com aquela assistência que o santo lhes dava, fazendo com que fossem significativamente diminuídas as forças do mal através de todas as preces que realizava. Deus concedeu a José a graça de que as pessoas que ele confortasse nesse estado não morreriam por completo, mas sim seriam endereçadas em parte para o limbo, em parte para o purgatório. José estava ciente deste fato e muito se alegrava com isso, agradecendo ao Senhor esse tão grande favor. O demônio se enfurecia sobremaneira vendo essa tão grande caridade exercida por José para com aquelas pessoas. Certa noite, entre muitas e muitas que ele havia passado junto à cabeceira de doentes, o demônio lhe apareceu com aspecto horrível e aterrorizante e o ameaçou para que ele desistisse de seus intentos e daquela sua assistência aos agonizantes. José, intimidado com aquele horroroso acontecimento, recorreu a Deus solicitando sua ajuda. Isso fez com que o demônio desaparecesse. O santo permaneceu em preces durante as quais ouviu a voz do Senhor que o animava a não temer e a prosseguir na caridade que fazia com aqueles pelos quais tinha tão grande compaixão. Animado por essa voz interior, o santo desenvolveu ainda mais esse seu sentimento caritativo e continuou a ajudar aquelas pessoas por meio de fervorosas orações. E se sentiam muito felizes e confortados aqueles aos quais era permitida a presença de José por ocasião de suas mortes. Felizes, pois, se libertavam dos assaltos de Satanás, e suas almas eram enviadas para bons lugares através das muitas preces do santificado José. Entretanto,
Em razão também dessas suas obras piedosas, o santo passou por inúmeros aborrecimentos e perseguições por parte de pessoas instigadas pelo inimigo. Todavia, ele jamais desistiu dessas práticas, que muito comprazia a Deus e que tantos auxílios levavam ao seu próximo, sendo que seu anjo frequentemente lhe falava a esse respeito. Em uma das muitas aflições de José, em razão dessas perseguições que lhes eram feitas, o anjo lhe falou mais uma vez durante seu sono e lhe disse que, de parte de Deus, ele deveria dar continuidade a praticar esses atos caritativos, mesmo porque o Senhor prometia conceder-lhe uma extraordinária graça por ocasião da sua própria morte. Embora não lhe tivesse sido qual fosse essa graça tão especial, o fato é que foi realmente extraordinária, pois a José foi permitido morrer no convívio de Jesus e de Maria, em meio à sua amorosa assistência. E apesar de o santo não souber do que se tratava, muito se animou com o aviso do anjo e continuou praticando aquelas ações delas, jamais desistindo, mesmo quando perturbado por alguma ação do inimigo, que muito se esforçava em prejudicá-lo. No entanto, jamais o conseguiu, pois o santificado jovem era animado e fortalecido pela graça divina. E como essa ação agradasse muito a Deus, José se empenhava todo e não permitia a pessoa alguma que o desviasse daquela sua obra executada, que era para a glorificação de Deus e para o bem do seu próximo. Algumas vezes acontecia que o anjo o avisava da necessidade de algum moribundo em termos de suas preces, e ele então se ajoelhava e orava pedindo a Deus que socorresse aquele pobre agonizante. E não cessava de rezar até que não se certificasse de que ele daria essa ajuda pedida. Muitas vezes, o anjo advertia sobre o elevado número de pessoas que morriam por toda a eternidade, e isso o entristecia muito, a ponto de passar aquele dia inteiro chorando amargamente, sofrendo por não estar presente à morte de todas essas pessoas, e por não poder então ajudá-las. Nessas ocasiões, voltava-se para Deus e lhe solicitava que enviasse logo o prometido Messias, para que ele livrasse a todos da escravidão de Satanás, e que resgatasse todas as pessoas por meio da redenção. Quando assim aflito e perturbado, os seus pais lhe perguntavam quais as causas de suas aflições. Ele lhes respondia, franca e humildemente: choro pela irreparável perda de tantas almas que foram criadas por Deus, para que ele as conduzisse ao eterno repouso. Todavia, elas, por suas próprias culpas, acabam por perder-se. Satanás tem um grande domínio sobre os homens, e por isso devemos rezar muito para que ele tire o demônio do seu domínio, para que todas as almas que fiquem libertas da tirania daquele feroz dragão. Tais palavras eram ditas com o máximo de sentimento e compaixão, e os seus pais acabavam por chorar juntamente com ele, suplicando também para que Deus enviasse logo o prometido Messias. José frequentemente pedia a Deus pela saúde dos seus pecadores obstinados, à beira da perdição, solicitando que ele lhes restituísse a perdida saúde, para que pudessem ser perdoados de seus pecados e fossem então salvos. Para obter essa tão grande graça, José passava dias inteiros em orações, muitas vezes acompanhadas de prolongados jejuns, e raramente acontecia que o santificado jovem não fosse atendido, sendo tudo realizado de forma oculta, para que aquelas pessoas de nada ficassem sabendo, unicamente através da manifestação de Deus. O Senhor muito se comprazia com tais orações e pedidos de José, e com grande caridade que ele tinha pelos moribundos. Deus não deixava de atender e confortar, através da alegria divina, fazendo com que o seu espírito usufruísse de grande doçura, a ponto de repetir o que havia dito o rei Davi: minha carne e meu coração podem desaparecer. Deus é uma rocha dentro de mim, e a minha felicidade eterna. Salmos 72, capítulo 26.
O santo, com plena alegria, realizava jejuns prolongados, porém completamente saciado com o Espírito de Deus, de cujo amor estava repleto e totalmente preenchido.